Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Mateus capítulo 9, verso 18, né? Isso, é o 18 ao 26. Gostaria que você lesse comigo, eu vou ler o primeiro aqui, e aí você lê o seguinte. Deixa eu ver. Não, põe a partir do 20, que eu vou falar só da... Porque senão ali fala... Ah, tá. De repente, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto. Toda a igreja. Você está vendo o nível de espiritualidade? Então Jesus voltou-se e assim que viu a mulher, lhe disse: anima-te grandemente, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele momento a mulher ficou sã. Quando Jesus chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os bautistas e a multidão e a cruz, ordenou: retirai-vos daqui. Esta menina não está morta, mas adormecida. E todos zombavam dele. Assim a multidão foi retirada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Então a notícia desse acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Diga graças a Deus. Nós vemos aqui duas personagens, né? E essas meninas, a primeira mulher... fala de uma geração já madura, já adulta. A segunda fala de uma menina que está vivendo uma questão de morte, uma situação de morte na sua vida. Duas situações diferentes, onde Deus se manifesta, e quando Ele se manifesta, Ele muda o destino dessas duas mulheres. Ele muda o destino dessas duas gerações. Aquela menina que estava experimentando uma situação de morte, uma situação de roubo na vida dela, tinha já perdido a sua vida. A primeira mulher também, ela não estava apenas sangrando, mas a palavra de Deus deixa claro que ela estava perdendo a vida dela, né? A vida dela estava se esvaindo e precisava acontecer um milagre. Mas eu quero compartilhar com você que eu e você precisamos fazer uma avaliação se estamos avançando ou andando em círculos. Embora nós recebemos a revelação da salvação, mas nós continuamos buscando resolver e suprir as nossas necessidades. As nossas ações devem nos levar a amadurecer a nossa postura diante do Eterno. Então nós não podemos mais, meu irmão e minha irmã, presta atenção aqui, ouvindo palavras e voltando para a nossa casa da mesma forma. Da mesma maneira, porque é impossível que alguém chegue diante de Deus curado e volte doente de novo. É impossível que uma pessoa chegue diante de Deus com uma necessidade e ele volte, saia da presença de Deus com a mesma necessidade, desejando, vivendo o mesmo histórico. Precisa haver uma mudança, porque os sinais seguem. Você está com medo de falar? Segue quem? Segue quem crê. Segue quem ouviu, gerou uma fé e crê. Essa mulher, no livro de Marcos, fala de uma forma mais detalhada, meu irmão e minha irmã, que essa mulher ficou nos seus questionamentos dentro da sua casa, quando ela ouviu falar de Jesus, que Jesus poderia curá-la, poderia salvá-la, e ela ficou então dentro de casa, buscando compreender, gerando fé no seu espírito, e ela disse não, que se eu for até ele, e eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu serei curado. E essa mulher, ela não espera, embora ela chega diante, ela se joga aos pés de Jesus, por trás dele, mas ela começa já dentro de casa. No momento que ela ouviu de Jesus, no momento que ela ouviu a informação de que Jesus era poderoso, de que Jesus era o Messias, de que Jesus poderia mudar o histórico dela, essa mulher, ela começa a reconhecer a divindade de Jesus. Ela começa a reconhecer que Jesus era poderoso, que com uma palavra ou com apenas uma atitude, ou como diz a canção da Eixla, né? É da Eixla ou da Fernanda Brum? Da Eixla, né? Da Fernanda Brum, apenas um toque.
e a minha vida muda. Né? E a minha vida muda. E eu mudo, né? E a gente muda. Então, eu e você não podemos esperar, meu irmão e minha irmã, que nós cheguemos aqui no culto e no momento do louvor, no momento que o Maurício faz alguns toques das letras da música, que ele canta uma canção, não é esse momento que eu tenho que estar em adoração. Não é esse momento que eu tenho que me colocar diante de Deus. Esse momento, não! Mas quando eu começo a ouvir de Jesus, e eu começo durante os meus dias, a minha semana, alimentando o que eu ouvi durante toda a semana, e quando eu chego diante do altar, eu vou experimentar o ápice. Eu não vou experimentar, o grupo de louvor não vai precisar ficar me estimulando a orar, não vai ficar me estimulando a levantar os braços, me estimulando ao cantar, não, porque a minha adoração, ela já está, ela já vem já da segunda-feira, ela vem já da terça, ela já vem de dias, de horas que eu venho me alimentando. Mas muitas das vezes eu e você, nós saímos daqui amanhã e nós vamos para uma vida normal, para uma vida comum. Nós não nos apropriamos daquilo que recebemos. Nós nos apropriamos daquilo que nós ouvimos no domingo. Mas por quê? Porque nós voltamos a nos tornar pessoas comuns, a viver como pessoas comuns. Nós não cremos que Deus tem o poder de fazer o que nós ouvimos que Ele tem poder, que Ele pode fazer. Nós levantamos já pela manhã preocupados. Nós chegamos no meio do dia angustiados e aflitos por alguma coisa. E nos esquecemos que Deus já liberou uma palavra sobre a nossa vida. E quando nós nos esquecemos, nós paramos de adorá-lo. Porque a adoração, ela não é resumida, irmãos, no momento de louvor com a equipe de louvor. A adoração a Deus, ela não é resumida quando eu e você estamos num cepal. Aqui precisa ser o ápice. Precisa ser o ápice. No momento que você está no cepal aqui, as palavras de Deus, ela tem que borbulhar dentro de você, com perguntas, com dúvidas, com dizendo: Deus, eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso que o Senhor me encha mais, porque o que eu aprendi até o dia de ontem foi muito pouco. Mas o que essa mulher fez com aquilo que ela ouviu, e nem era uma pregação, o que ela ouviu, ela não ouviu de um pregador. O que ela ouviu sobre Jesus, ela não ouviu de um cara famoso da internet, de alguém eloquente, não. Ela ouviu de pessoas comuns dizendo: tem um homem que anda pela cidade, poderoso em palavras, poderoso em poder, e o nome dele é Jesus. E toda pessoa que tem uma intimidade, um relacionamento com ele, manifesta um milagre. A situação da vida dessa pessoa muda. E eu e você continuamente, semana após semana, ouvimos a palavra de Deus, somos informados dessa palavra, é derramado em nós essa unção, essa palavra. E depois que nós saímos daqui, o que nós fazemos com ela? Nós não colocamos diante de Deus, nós não usufruímos do que aquela palavra de Deus disse para nós. Nós voltamos a ser pessoas comuns. E quando nos tornamos a ser pessoas comuns, o poder de Deus se torna inoperante. Diga misericórdia. E aí nós começamos a achar que nós precisamos ter um carro melhor para sermos mais felizes, que nós precisamos ter uma casa melhor, um relacionamento melhor, e não entendemos que nós já ouvimos, nós já recebemos a palavra, nós já recebemos a orientação, nós já recebemos a palavra profética. Então, diante do Eterno, as nossas ações, ela deve nos levar, nos amadurecer com Ele. Como foi dito aqui no início, intimidade. Eu e você precisamos parar de ser aquelas pessoas que estão ali como aquele quadro, sentado na praia e vendo o mar. E que mais você está fazendo? Não, mais nada, a gente só está vendo o mar passar. De vez em quando você ouve o barulhinho da água, né? Mas Deus, Ele tem te chamado, eu e você, para mergulhar nele. E mergulhar nele, meu irmão e minha irmã, não é vir ao culto de domingo. Mergulhar nele é levantar na manhã da segunda-feira e dizer: Deus, eu te louvo, porque eu acordei.
O Senhor me deu mais um dia, Senhor. É você chegar ao meio-dia, na hora do almoço, e falar assim: Deus, eu posso comer. E quantos não vão poder fazer isso? Quando chegar no final do dia: Deus, eu estou indo para casa. Tem gente que não tem uma casa para ir, mas o Senhor me deu uma casa. E eu te amo por causa disso. Adorar a Deus é quando alguém no seu trabalho fala de uma necessidade, seja financeira, seja emocional, seja de família, e você, depois de ouvi-lo, ele falar tudo o que ele tem que falar, você olhar para ele e dizer: tem alguém que, se você conhecer essa pessoa, ela pode mudar o destino da sua vida. E aí ela vai dizer assim: não, mas eu não quero ser crente. Ele fala: não, mas eu não estou te falando para você de religião, eu estou falando para você de um Deus que pode mudar o seu destino, que pode mudar esse histórico aí que você está vivendo. Isso é adoração. Então, quando você passa a semana dizendo para as pessoas, falando dele, você sabe o que acontece lá no céu? Os anjos falam: Jesus, eles estão falando de você no ônibus, falando de você no metrô, falando de você na empresa, falando de você na fila do banco, falando de você na fila da padaria. O tempo todo, o seu nome, o tempo todo, a sua majestade é lembrada pelos lábios daquele homem, daquela mulher que ouviu a sua palavra no domingo de manhã. Eles te adoram, Senhor. Eles expressam essa adoração. A adoração, ela não fica restrita à intimidade deles, Senhor, não está restrita a um culto, não está restrita a um horário no domingo de manhã, não. Nós estamos adorando ao Senhor todo o tempo. Se eu te pedir agora, você vai lembrar de um amigo, de uma família sua que está passando por algo mais difícil do que as suas necessidades. Mas qual o momento que você diz: Senhor, usa a minha vida para me ser um canal de bênção na vida desse rapaz, na vida dessa família? Diga glória a Deus. No coração da mulher doente, desesperada, despertou algo tão novo, uma fé tão poderosa, que ela creu que Jesus podia salvá-la. E por isso ela começou a adorá-lo, reconhecendo a majestade e a divindade. A palavra de Deus diz que ninguém consegue se aproximar de Deus sem antes reconhecer que Ele é poderoso, sem antes reconhecer que Ele é Deus, que Ele é divino. Diga glória a Deus. Que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ela sai de casa convicta que está indo à presença não de um homem, de um personagem religioso, mas diante daquele que mudaria o seu destino. Então, qual é a expectativa que você tem quando você vem para uma reunião como essa? Qual é a expectativa que você gerou? Qual é a expectativa que você criou dentro do que você já ouviu há meses que nós estamos falando sobre intimidade? Mas qual a expectativa que você tem gerado em Deus em relação à sua vida? Em que você tem que buscar a sua porção, em que você tem que buscar aquilo que Deus, pela sua palavra, já disse: eu dei e derramei a todos os homens, a todas as pessoas, eu já dei. Diga glória a Deus. Às vezes eu falo com algumas pessoas em particular aqui e digo: querido, você precisa se expressar, você precisa se lançar, porque o evangelho não é você vir à igreja, sentar e por 2 horas, por 1 hora e pouco, você ouvir um monte de informações, palavras de vida, palavras de revelação, e aí você volta para casa e volta a ser a mesma pessoa, e volta a ser o mesmo. Não, a sua adoração, ela precisa ser profunda. E essa adoração, ela não pode começar aqui, e ela não pode terminar aqui. Ela já tem que estar vindo, já desde a segunda, desde a terça, desde a quarta. Diga glória a Deus. Desde a quinta, diga graças a Deus. Então essa mulher, ela entende que ela está diante de alguém que muda o destino dela. A mulher do fluxo de sangue, debilitada, frágil, não fraca, saiu de casa, abriu o caminho entre uma grande multidão e se aproxima de Jesus. Se eu e você não entender que se houver conforto, você não vai experimentar Deus na sua vida. Para você ser uma pessoa íntima de Deus, você vai ter que sofrer desconforto. Vai precisar haver um desconforto.
Vai precisar haver, meu irmão e minha irmã, na sua vida, uma decisão em você sair da sua zona de conforto. Em você dizer, não, Deus, não é mais o grupo de louvor que me estimula a orar. Eu adoro porque eu reconheço o seu poder e a sua majestade sobre a minha vida. É por isso que eu adoro. É por isso que eu canto. É por isso que eu vou à sua presença. E eu não vou mais à sua presença por causa de um carro, por causa de uma necessidade, por causa... Não, mas eu vou à sua presença porque eu entendo que o Senhor é um Deus divino e majestoso. O Senhor é um Deus que com uma palavra pode mudar a minha vida. E não só a minha vida, mas toda uma geração. Diga glória a Deus. Essa mulher, ela se permite ser um instrumento de Deus, não só para ela, porque ela podia receber a cura na casa dela, irmão. A filha de Jairo recebeu a cura onde? Diga, em casa, deitada, dormindo. Quieta lá, ó. Não teve um esforço, mas teve um esforço do pai. Foi duro para Jairo. É, né, pastor Floriano? Foi duro para Jairo sair de casa, reconhecer que Jesus... Oi? Hã? E só pela graça. Teve que fazer esforço. Então você precisa gerar um desconforto na sua vida, um desconforto na sua mente, um desconforto no seu corpo, na sua alma, para você ter a presença de Deus. Não porque Deus é tão santo e poderoso que Ele não te alcança, mas porque essa carne aqui, ela não quer. Seja sincero, de nós mesmos, nós não queríamos estar aqui. De nós mesmos, nós não queríamos estar aqui hoje ouvindo essa palavra. Queria, Wellington? De nós mesmos? Nada, irmão. Nós estaríamos dizendo assim, não, o meu domingo eu tenho que descansar. Descansar do quê, irmão? Num perialto? Deus me livre. Né? Descansar, velho. Não, domingo é dia de descansar. Aí ele está nem na rua lá de casa, sai no portão, olha, aqueles doidos lá na rua da minha casa lá, andando para lá e para cá. Aí no outro domingo eu levanto de novo, saio lá, olho na porta, tá os doidos lá também do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa. Aí no outro domingo eu levanto ao meio do doido da mesma coisa. Aí a gente fala assim, não, eu não vou na igreja. Mas por que não? Porque eu preciso descansar, é muito cedo. De nós mesmos, nós não queremos estar aqui. E eu até concordo que às vezes, quando você não consegue vir, eu te dou uma dica. Não venha quando você não estiver no culto, que seja por algo bom que você possa fazer. Mas para ficar no perialto, Deus me livre, vem para o culto. Pastor, eu faltei, por quê? Uns amigos meus me convidou para ir lá para dar uma volta de jet ski. Então tá bom, legal, vai lá. Uns amigos meus me convidou, pastor, me levou, me pagou uma passagem de avião, me levou para tal lugar assim. Então tá bom, pô, show. Mas aí o cara, irmão, por que você não foi no culto? Pastor, eu estava dormindo. Dormir, você pode dormir de tarde, querido. Mas você precisa valorizar a presença do Eterno. Porque a adoração, ela começa assim. A adoração, ela não começa aqui no culto. Ela começou no início da semana. No início da semana, eu já estou na minha mente assim, Jesus, domingo nós vamos nos encontrar. Essa mulher aqui estava assim, Jesus, eu vou te achar. Aí alguém disse para ela assim, você não pode sair de casa. Se alguém descobrir que você está na rua, você vai ser apedrejada. Ela falou assim, mas eu vou. Porque eu já determinei no meu espírito que eu preciso encontrar com o Mestre. Para estar com Deus vai exigir de você um esforço. Você vai ter que sair do desconforto. Sair do conforto. Mudei, me ajuda aí, Romulo. Você vai precisar sair do conforto. Porque enquanto você se sentir confortável, sabe o que você está fazendo? Você está alimentando a sua carne a ficar cada vez mais ocupada. Cada vez mais, diga misericórdia. Salva, sentada e satisfeito. Olha para o seu irmão e fala assim, não seja salvo, sentado e satisfeito. Queira mais do Senhor, diga glória a Deus, diga graças a Deus.
E a palavra de Deus, eu quero compartilhar com você que agir fala de expressar. Essa mulher, ela age, ela sai de casa, ela sai do lugar do conforto dela, de certa forma, embora ela estava passando mal, embora ela estava vivendo aquelas debilidades de sangramento, mas meu irmão e minha irmã, ela não deixa que nada impeça ela de estar diante do Eterno. Sair de casa fala de sair do conforto, da estagnação e do ativismo. Diga glória a Deus. Às vezes você fala, pastor, mas eu sou uma pessoa muito atarefada. Eu sou uma pessoa que eu tenho muitas coisas para fazer. E deixa eu falar, hoje tá bom, hoje só tem o pastor Floriano aqui, ele é meu amigo e não vai ficar bravo comigo eu falar. Eu quero dizer para você, irmãos, às vezes eu fico indignado com pastores. Às vezes nós somos chamados para ir para um café. E nesse café, e no café de pastores, geralmente quando Deus nos leva, Deus traz uma palavra de direção. Às vezes nós estamos vivendo, Eliton, situações na igreja que a gente não está conseguindo resolver. Mas numa reunião como essa, onde tem 100, 200, 300 pastores frequentes, a gente vê pastores lá assim, com tablet, com celular na mão. E aí você está lá conversando com o cara, tomando café, ele não está descansado, ele não tá entregue naquele momento. Aí chega o momento da palavra, que é o momento que Deus vai trazer uma palavra, vai trazer uma revelação para ele. Ele bate no ombro da gente e fala assim, querido, eu queria ficar, mas eu vou ter que resolver isso, isso e isso. Você acha mesmo que ele desprezou o café? Você acha? Você acha que ele desprezou a decoração que as pessoas fizeram? Você acha mesmo que quando Deus olha para uma pessoa que não consegue entender que ele está diante de um Deus que pode mudar o destino do ministério dele? E o que ele faz? Ele está tão ocupado, ele está tão preocupado com o que ele vai fazer depois, que ele não pode dedicar mais 1 hora, 2 horas para ouvir uma palavra de Deus que pode mudar o destino dele. Diga misericórdia. Então que você seja uma pessoa sensível. Eu e você precisamos buscar a nossa porção em Deus. Em Efésios 4:11 diz que Deus chamou uns para ser pastores, mestres, outros Deus derramou dons e talentos. Diga glória a Deus. Isso vai exigir de você um esforço. E você precisa colocar no teu espírito esse entendimento, que em situações confortáveis a sua fé não vai crescer. Enquanto eu e você vivemos uma situação confortável, em situações confortáveis a sua fé não vai crescer. A sua fé não cresce. Você ouviu no início do culto a Josi compartilhando conosco aquele momento de Paulo e Silas. Eles estavam confortáveis? Irmãos, eles estavam sangrando e sangrando muito. E aí, que decisão eles tomam? Vamos adorar. Tá doendo, Silas? Tá. E aí, Paulo, como é que você tá? Tá doendo muito. Mas nós estamos aqui por alguém, por ele. Irmão, os camaradas têm coragem de falar assim, Deus nos permitiu ser perseguido. Você consegue entender? Você consegue entender um negócio doido desse? O cara está feliz porque ele foi perseguido por Jesus. E aquilo leva ele a se entregar a Deus mais e não leva ele a se afastar de Deus. Leva ele a viver uma vida comum. Diga misericórdia. A fé sua, ela precisa crescer, mas para ela crescer, você precisa sair da sua zona de conforto. A sua intimidade, ela não tem como ter um crescimento se você não sair do conforto. Se você esse ano fazer ou viver a mesma coisa que você viveu ano passado, espiritualmente falando, quando chegar no fim do ano, o seu saldo vai ser pior do que o do último ano.
Você vai continuar não ouvindo a voz de Deus? Você vai continuar, Deus não se interessando pela sua vida e contando os segredos dele para você? Por quê? Porque você não fez nada diferente. E esse ano Deus te chama para a intimidade e Ele tira, Rômulo, todas as barreiras. Acabou aquela desculpa que você precisa ter cargo. Acabou aquela desculpa que você precisa ter uma posição na igreja. Acabou aquela conversa assim, não, eu preciso ser ungido, eu preciso ser o separado. Não, o Espírito Santo está dizendo, vem. Se aproxima de mim. Com dor, com crise, com o que você tem. E eu e você precisamos entender que Deus não vai fazer mais nada do que Ele já fez. Agora o esforço é seu, o mover é seu. Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, vinde a mim. Quando Deus traz essa palavra para nós, em Tiago, que diz que nós precisamos nos achegar a Deus, Deus está pedindo para nós um mover, se move. Se move na minha direção. Para de ficar olhando para o mar e apenas só vendo o mar, as ondas balançando. Mas agora eu estou vendo no outro quadro ali um pé que já está na água já. Você precisa entrar, querido. Pastor, mas eu sou avó. Você tem 90 anos já? Tem? A propósito, tem alguma mulher de 90 anos aqui? Não tem? Nossa, então você tá melhor do que Sara, hein? Porque Deus só agiu na vida dela quando ela tinha 90 anos. Tem algum homem de 100 anos aqui? Não tem? Então nós estamos no lucro, irmão. Porque Deus, quando agiu na vida de Abraão, ele estava com 100. Quando chamou ele tinha 75. Então eu e você precisamos... Olha lá, ó. Olha lá. Tá pensando assim, quem vai... Para qual lugar que eu vou viajar agora? É isso que ele está pensando. Diga glória a Deus. Essa é a visão do Evangelho. O Evangelho não diz a respeito, meu irmão, de mim ou de você. Mas o Evangelho fala sobre Cristo. Deus quer a nossa atenção para revelar mais sobre Cristo para nós. Mas essa atenção, Ele não vai ficar fazendo sinais. Ele não vai ficar fazendo a terra tremer, o céu se enrolar. Não! É uma decisão sua. Você terá que se mover. Você terá que se mover do seu lugar. Você terá que sair da sua estagnação. Diga glória a Deus. Então, porque o Evangelho, ele não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o nascimento de Jesus. Sobre a vida de Jesus. Sobre a morte de Jesus. Sobre a ressurreição de Jesus. E sobre o seu retorno. Diga glória a Deus. É disso que se trata o Evangelho. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, que Jesus traz para nós, é para mudar sim o destino da nossa vida, mas para impactar gerações. Jesus não é uma criança que veio de Deus. Ele é Deus manifestado e revelado para mim e para você. Eu já ouvi gente dizer, Deus menino. Não é uma criança. Ele é um Deus vivo. Um Deus que sabe o que você está pensando agora. Um Deus que sabe quando você estava subindo o perialto para chegar até aqui. Ele sabe o que você estava pensando. Ele sabe o que você estava pensando ontem. Ele sabe o que você vai pensar amanhã. E o que Ele espera? Que você se aproxime dEle. E que você saia desse nível de que você precisa ser estimulado, Ele. Eu preciso ser estimulado. Tem que ter um desenho, tem que ter uma coisa. O grupo de louvor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Eles não têm que fazer. E se eles fizerem, eu faço junto com eles. Diga glória a Deus. Eles adoram, eu adoro também. Eles glorificam, eu glorifico também. Eles aplaudem ao Senhor, eu aplaudo também. Porque eu sei que eu estou adorando a minha divindade. Eu estou adorando o meu Deus, a majestade do Senhor. Diga glória a Deus. Ele nos deu dons para fundamentar a nossa vida nele, para ser a nossa base de entendimento. Que o primeiro dom que o Deus nos deu, foi o dom da vida eterna.
Aí tem muita gente que canta aquela canção assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. E qual o sentimento que as pessoas têm de uma coisa que acabou? É ou não é verdade? Ai, porque ele vive. Ai, pode ser o amanhã. Querido, quando essa canção foi cantada, é para exaltar a vida eterna que nós recebemos. Que a nossa vida não acaba aqui, diga glória a Deus. Não, pastor, é que cantam isso aí num velório, eu sei, porque nós somos menino demais. E abrindo um parênteses aqui, se você ler no meu velório, combati um bom combate, você vai perder sua salvação. Verdade, eu levanto do túmulo e falo: Jesus, não recebe não. Vai no Cepal para você aprender outros versículos. Irmão, pelo amor de Deus, a pessoa só sabe dizer isso. Ai, combateu um bom combate. Ai, não tem outra coisa não? Deus me livre, irmão. Deus me livre. Parece que não tem outras coisas para escrever na Bíblia. O cara só escreve aquilo ali. Então Deus, ele te deu a vida eterna. E essas canções que fala, ela não tem que te trazer saudosismo, ela não tem que te trazer dor, mas ela tem que te trazer alegria e dizer: eu vou viver bastante, porque eu já recebi o dom da vida eterna. Mas tem muita gente que ainda não recebeu. E é isso que Deus está preocupado, porque o evangelho tem que alcançar a vida dessas pessoas. Qual outro dom que Deus deu? O dom da justiça. Ele te justificou, diga glória a Deus. Ele te justificou, você é justo por causa do sangue do Cordeiro. Porque Ele te curou, Ele te libertou, não tem mais barreira. Então a sua adoração, ela já tem que ser do íntimo. A equipe de louvor no altar, por favor. O dom do Espírito Santo. Ele te deu o dom da vida eterna. Ele te deu o dom, meu irmão e minha irmã, da justiça. E te deu o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo é eu e você que temos que nos permitir ser tocados por Ele. Que convenceu o Espírito Santo, que levou essa mulher a crer. Pois o cristianismo não é uma religião, é a divindade trabalhando no homem. O cristianismo é o poder de Deus, é a glória de Deus, é a divindade de Deus trabalhando dentro de você. Se você viver esse mesmo histórico que eu e você vivemos no ano passado, o final desse ano vai ser a mesma coisa. Nós vamos de novo chegar lá no 31 de dezembro. Deus, ano que vem eu vou ser mais cheio, eu vou ser mais abençoado, eu vou ser mais entregue, eu vou ser... Não, querido. Vou pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Você precisa entender que a sua adoração ao Senhor, ela começa em casa. A sua adoração do Senhor, ela não começa quando a equipe de louvor começa a cantar. Olhe para cá, a sua adoração a Deus, ela não começa quando o pastor Jair sobe ao altar, ou os pastores, ou um líder sobe ao altar para pregar, João. A sua adoração a Deus, ela começa em casa, dizendo: Deus, o Senhor quer que eu me aproximo, o que eu faço? O Senhor quer que eu esteja. O Senhor quer que eu esteja na sua presença. O que eu faço? Mas você precisa compreender, querido, para essa mulher ter uma experiência íntima com Jesus, ela não deixou para adorar Ele na presença dele. O prostrar dela, diga glória a Deus. Ela se prostra diante de Jesus já diferente, rendida. E quando eu e você não conseguimos nos render, é por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida comum. Vamos acordar amanhã e vamos fazer o que qualquer pessoa comum faz. Vamos correr para pegar o ônibus, para pegar o metrô e segue a vida. E como eu disse para você, se lança em Deus. Fala para Deus: Senhor, eu quero fazer algo. Eu quero te adorar de verdade. Eu não quero demorar tanto para estar na sua presença. Mas isso você precisa começar
lá na sua casa. Se lá na sua casa, se lá na sua vida comum, você é comum, quando você chegar diante de Deus, você vai ser comum. Mas quando você lá na sua casa começa a dizer: Deus, eu te louvo. Eu te louvo, Deus, por tudo que o Senhor tem me dado. Mas eu sei que o Senhor pode me dar mais. Mas eu quero ser mais íntimo. Eu quero ser mais amoroso. Eu quero, Deus, poder te adorar de dentro para fora. Eu não quero mais ser influenciado pelo que eu vejo, Senhor, mas eu quero ser influenciado pelo Teu Espírito. Porque o Senhor já me deu o dom da vida eterna. O Senhor já me justificou. E o Senhor já me deu o dom do Espírito Santo. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu quero ver Ele agindo em mim, sobre mim e em mim. Vai você ter sua natureza mudada. E diante de Deus, as nossas necessidades vão ser cumpridas. Essa canção, ela fala de essa canção, ela fala de uma adoração que vem de dentro, de uma adoração que vem do seu espírito. Não uma adoração que vem dos olhos para o coração, não. Mas vem do coração para o coração de Deus. E aí você vai andar na semana sem medo de nada. Pode chegar a notícia que for, você vai perceber a presença do Espírito Santo com você. Você precisa entender, meu irmão e minha irmã, que você é adorador porque você ama a Deus. Pode contar. Que você é adorador como quem ama a Deus.